Fala galera, aqui no Na Área, nossa última aula sobre organelas. Agora a gente vai falar sobre as organelas membranosas, começando pelos vacúolos. A primeira parte de organelas membranosas a gente falou sobre os retículos, sobre complexo de Golgi e lisossomo. Aqui seguindo a ideia lá dos lisossomos, até porque os nossos primeiros vacúolos são justamente associados aos lisossomos, vacúolo digestivo e vacúolo autofágico. Vacúolo digestivo vai ser a união de um fagossomo ou de um pinossomo a um lisossomo. Vai formar um vacúolo, porque é uma bolsa maior. Vacúolos sempre são grandes bolsas, grandes espaços delimitados por membrana no interior da célula. O vacúolo autofágico é a mesma ideia. A diferença é que no vacúolo digestivo eu estou trazendo uma partícula de fora da célula. No vacúolo autofágico, eu estou associando o meu lisossomo a uma organela que eu vou destruir porque ela já não funciona direito, tem algum tipo de problema. Feito isso, vai ter a formação de um vacúolo residual. Esse vacúolo residual ele vai ser importante única e exclusivamente para plasmocitose, ou seja, para eliminação dos resíduos. Então, fiz a digestão, produzi lá os meus resíduos da digestão, isso migra, nesse vacúolo vai migrar até a membrana, se junta à membrana e se abre para fora, eliminando isso, que é um processo chamado de plasmocitose. Seria uma defecação celular. A célula ela não te respeita, ela está em você e faz o cocôzinho dela em você. Que horror, né? Um outro vacúolo é o vacúolo de suco celular. Por que suco celular? Ele vai ser um grande espaço destinado ao armazenamento de líquidos, principalmente. Principal líquido armazenado, água. Ele é muito importante para o crescimento do vegetal. Para a célula crescer, ela precisa ter uma grande quantidade de água no seu interior para pressionar essa estrutura para que ela possa se alongar. Mas a gente pode ter o armazenamento de outras substâncias. E aí, em algumas situações, ele vai mudar de nome, deixa de ser suco celular e passa a ser chamado de armazenamento. Vai armazenar o quê? Pode continuar armazenando líquido, é só uma outra forma de chamar ele, mas a gente pode ter armazenamento de substâncias, inclusive de proteção, como as drusas e as ráfides. Drusas e ráfides são cristais formados por oxalato de cálcio. O oxalato de cálcio é a mesma substância que forma o famoso cálculo renal, as pedras nos rins. Cara, pensa no seguinte, eu estou falando para você que algumas plantas guardam no interior das suas células microcristais de cálcio. Para que isso? Para que um herbívoro tenha dificuldade de comê-la. É como se você fosse comer uma folha de alface que no interior das células dessa folha de alface tivessem vários cristalzinhos, vários grãozinhos de areia. Vai ser uma droga comer isso. Vai ser muito difícil comer isso. Vai arrebentar o seu dente comer isso. Várias plantas têm essa estratégia de defesa. Um outro tipo de vacúolo que a gente vai encontrar em protozoários dulcícolas, né, protozoários de água doce, são os pulsáteis, porque eles pulsam. Qual é a função? Estou cheio de água, porque estou num meio que é menos concentrado no meu corpo, a água começou a entrar. Enchi de água, me contraio, me espremo e libero essa água para fora. Então, a ideia aqui é fazer um equilíbrio osmótico, fazer a eliminação do excesso de água. Por isso que eu vou encontrar em protozoários dulcícolas, mas não encontro em marinhos. Tá com dúvida com relação a transporte? Aqui a gente precisa relembrar lá da aula de transporte passivo, de osmose. Então, vai na aula de osmose, vou deixar o link, rever essa aula que ela é muito importante. Fechando a parte de vacúolos, a gente continua com organelas vesiculosas, né, com bolsinhas. A primeira delas é o peroxissomo. Ele vai ter um aspecto esférico, tem esse nome porque ele vai atuar principalmente em peróxido de hidrogênio, na água oxigenada, né? E ele vai ter uma série de enzimas no seu interior. A principal enzima é a catalase. Sabe quando a gente se machuca? A gente corta, tem algum machucado e lava o machucado com água oxigenada?
e começa a borbulhar, começa a aparecer uma espuminha ali, o que está acontecendo? Essa catalase, ao entrar em contato com a água oxigenada, ela degrada, ela vai quebrar a água oxigenada e vai formar água e gás oxigênio. Esse gás oxigênio está sendo liberado, ele é gás, e por isso que vai borbulhando ali o seu ferimento. Hoje em dia isso já não é muito recomendado, porque vai interferir na síntese de colágeno, pode dificultar o processo de cicatrização. Mas muitas pessoas fazem isso para evitar a proliferação de bactérias anaeróbicas, porque a intenção é liberar o oxigênio e evitar que elas proliferem na região. Uma outra função que ele vai ter é degradar o etanol. Lembra que na aula anterior eu falei que o retículo endoplasmático liso ele degrada substâncias tóxicas. Então imagina aquele seu tio pé de cana, que todo final de semana bebe uma caixa de cerveja sozinho. Você para beber com ele, não consegue beber metade do que ele bebe e já fica doidão. Por quê? Ele tem mais organelas do tipo peroxissomo que você, ele tem retículo endoplasmático liso mais desenvolvidos que você. Por isso que ele consegue beber mais e sentir menos os efeitos do álcool. Em longo prazo, o que pode acontecer? Ele sobrecarregou tanto essas organelas do fígado dele que essas células vão começar a morrer e ele pode ter uma lesão hepática por conta disso. Já ouviram falar em cirrose? Mas eu posso ter uma cirrose medicamentosa. Medicamentos, antibióticos, por exemplo, também podem causar isso. Mesma ideia, mesma função, é uma substância tóxica, o meu corpo ele vai tentar combater. Ou então a galera da academia quer ficar monstrão, começa a tomar veneno, começa a tomar bomba. Pode tomar injetável, pode tomar oral. Normalmente não toma oral. Por quê? O efeito é menor e, além disso, arrebenta o fígado mais rápido. É uma substância tóxica, o seu corpo ele vai metabolizar aquilo ali. Então ele vai tentar degradar e aí sobrecarrega sempre o fígado. Falou de etanol, eu pelo menos tenho uma divisãozinha de tarefas aí. Tanto o peroxissomo quanto o retículo liso vão trabalhar. E aí tem algumas questões legais que eles perguntam o seguinte para gente. Um indivíduo que bebe frequentemente, é acometido de alguma doença e precisa usar um determinado antibiótico. Por que o antibiótico tem um efeito menor nele? Ou então por que um determinado analgésico tem um efeito menor nele? Se ele bebe frequentemente, se ele faz um uso constante de bebidas alcoólicas, ele vai ter o retículo liso, os peroxissomos mais desenvolvidos. Isso vai fazer com que ele metabolize mais rápido a substância tóxica. Isso faz com que ele metabolize mais rápido o medicamento. Também vai interferir na capacidade dele absorver esse medicamento, na ação desse medicamento no corpo dele. Beleza? Uma outra função muito importante dos peroxissomos é a decomposição de lipídios. Eles vão participar de um processo chamado de beta-oxidação. Mais para frente a gente vai ver com mais detalhes o que é a beta-oxidação. Mas quando deu problema, você está precisando de energia, acabou o carboidrato, a gente vai procurar socorro em outras substâncias. Proteínas, gorduras. Quando você pega a gordura, ácido graxo, glicerol, quebra ela, esse ácido graxo ele vai passar por algumas modificações para poder virar energia lá nas mitocôndrias. Esse processo é chamado de beta-oxidação. E os peroxissomos, junto com as mitocôndrias, são responsáveis por isso. Já nas células vegetais, a gente vai encontrar peroxissomos modificados. Esses peroxissomos modificados recebem o nome de glioxissomos. Então, peroxissomo e glioxissomo são a mesma coisa? Mais ou menos. Glioxissomos são peroxissomos modificados presentes em vegetais. Por que modificados? Nós não conseguimos transformar ácido graxo em carboidrato. Ácido graxo vira energia, mas não vira carboidrato. Já nos vegetais, ácido graxo vira carboidrato. E um dos motivos disso acontecer é graças à ação dos glioxissomos. Então, eu tenho a minha reserva de lipídio, normalmente na forma de óleo. Essa reserva de lipídio vai ser usada pelo glioxissomo
e um subproduto vai ser mandado para a mitocôndria, que vai transformar isso em carboidrato. Essa via metabólica é exclusiva das plantas. É muito comum a gente ver a grande atuação dos glioxissomos, principalmente nas sementes. Sementes armazenam uma grande quantidade de reserva energética na forma de óleo, que não vai se misturar com a água, que tem uma grande quantidade de energia. Lembra que 1 grama de lipídio tem 9 quilocalorias, é mais que o dobro que 1 grama de carboidrato, tem apenas 4 quilocalorias. Então, é uma forma deles conseguirem armazenar muita energia e depois usar o glioxissomo para poder fazer essa conversão. E aí, já que a gente está falando de mitocôndria, mitocôndria é a grande organela responsável por energia. Só que, para entender mitocôndria, a gente precisa antes entender a teoria endossimbiótica, ou hipótese endossimbiótica. O que ela diz? Ela diz que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto eram organismos, eram estruturas independentes, eram organismos procariontes que viviam no meio livre e foram fagocitadas, foram trazidas para o interior de células eucariontes. A gente separa em endossimbiose primária e secundária. Primária, surgimento da mitocôndria, porque toda célula eucarionte tem mitocôndria. Secundária, surgimento do cloroplasto, porque só algas e vegetais vão ter os cloroplastos. Tudo bem? Mas a ideia é bem simples. Eu tenho a minha célula eucarionte, ela fagocitou, trouxe, deu aquele abracinho, trouxe para dentro dela um organismo procarionte aeróbico. E esse organismo começa a produzir energia dentro dela, começa a produzir ATP numa taxa muito maior do que ela produzia sozinha. Isso é vantajoso. Eu vou manter essa estrutura aqui e vou dando comidinha para ela. Para mim é legal. Eu estou produzindo muito mais energia do que eu produzia antes. Num segundo momento, houve uma outra fagocitose, agora de um procarioto fotossintetizante. Trouxe para dentro de mim uma estrutura fotossintetizante e ele começa a produzir alimento. E eu uso esse alimento para dar para aquela mitocôndria para ela produzir energia. Pronto, eu só preciso de água, luz, que eu fico vivo. Eu estou produzindo o meu próprio alimento. E é daí que vem o cloroplasto. Lembra? Plantas e algas. E o que vai evidenciar, o que garante que provavelmente foi essa forma, esse modelo endossimbiótico? As características que a gente encontra em comum, tanto na mitocôndria quanto no cloroplasto, em relação a uma célula procarionte. Primeiro, eles têm dupla membrana. Por que dupla membrana é uma característica importante? É a membrana que seria dessa ancestral procariótica com mais a membrana da fagocitose. 2 membranas. Eles têm DNA próprio, um DNA menor, um DNA com menos genes, DNA circular, característico de procarionte. Tem capacidade de autoduplicação independente. Eles conseguem se duplicar dentro das nossas células independente da duplicação da própria célula. Eles têm ribossomos, é o ribossomo 70S. Lembra que o 70S é característico de procarionte. Nós temos 80S. E o processo de síntese de proteína deles, já que eles têm DNA, já que eles têm ribossomo, eles também produzem proteína de forma independente. Essa produção de proteínas deles é semelhante ao que a gente vê em organismos procariotos. Como assim? Transcrição e tradução acontecem simultaneamente, porque eles não têm introns, não tem que fazer splicing, o processo é contínuo. Todas essas características eu encontro na mitocôndria, eu encontro no cloroplasto, e eu vou encontrar, com exceção da dupla membrana, também em organismo procarioto. Então, carinha aqui da nossa mitocôndria, membrana externa, a membrana interna, que recebe o nome de crista, e ali dentro a gente vai ter o DNA circular, a gente vai ter as várias proteínas associadas. E qual é a função da mitocôndria? Respiração celular. É pegar glicose, oxidar ela, liberar energia no processo. Então, lembre sempre disso. Eu vou ter a liberação de energia aqui. Tudo bem? Então, ó, a respiração celular libera energia na forma de ATP. E aí nós temos como produto dióxido de carbono e água.
Isso é respiração celular. É claro, a gente vai ver cada uma das etapas mais para frente, mas agora só preciso que vocês entendam isso, que essa é a função dela, produzir ATP na presença de oxigênio. A outra organela que a gente tinha falado é o cloroplasto. Plastos, de modo geral, são organelas bem comuns nos vegetais, plastos ou plastídeos. Nós temos os cromoplastos, que são plastos que armazenam pigmentos. Nós temos o cloroplasto, propriamente dito, que é esse plasto que vai armazenar a clorofila. E nós temos os leucoplastos, que são os plastos que não armazenam pigmentos, mas vão funcionar como reserva. Então, leuco branco, lembra de leucócito, leuco é branco, cromo colorido. E aí, esses coloridos, o nome deles vai ser de acordo com o pigmento. Então, o próprio cloroplasto, o cloro é verde. Nós temos eritroplasto, éritro vermelho. Lembra de hemácia? Hemácia também é chamada de eritrócito, éritro vermelho. Então, o nome vai ser de acordo com o pigmento. Então, a gente pode ter eles sendo verdes, cloroplasto, ou sendo coloridos para pigmentos acessórios. Caso sejam brancos, podem armazenar amido, amiloplasto, podem armazenar óleo, helioplasto, podem armazenar proteína, proteinoplasto. O que importa mesmo para a gente, nesse momento, é o cloroplasto. O cloroplasto é responsável pela fotossíntese. Lembra que a gente falou de duas membranas? A gente tem a membrana externa e as membranas internas são essas aqui, formando essas várias pilhazinhas que recebem o nome de tilacoide. Então, essa é a membrana interna e essa é a membrana externa. Aqui tem toda a estrutura do cloroplasto. E como ele é responsável pela fotossíntese, a gente vê que a fotossíntese é o processo oposto ao da respiração aeróbica. Então, a gente tem dióxido de carbono e água, mais a energia luminosa, gerando glicose e oxigênio. E aí, lembrando, mais para frente, a gente vai ver direitinho esse processo. Com isso, a gente fecha a parte de organelas, a gente já está caminhando para entender melhor todo o funcionamento da célula. Já vimos membrana, já vimos a parte de organelas e citoesqueleto. Agora, falta entendermos como que é o núcleo e o funcionamento do material genético. Valeu, galera! Lembra de se inscrever, compartilhe o vídeo e até a próxima. Bons estudos!